Se cada um tem seu estilo e a moda pode ser dividida em subgrupos, por que insistimos em classificar a pessoa com deficiência em uma única caixinha? Vamos abrir alguma dessas caixinhas e entender que até os corpos mais diversos são diferentes entre si. Mas eles precisam ser vistos e representados para que suas opções sejam respeitadas, especialmente em casa. Começa agora na Bossa 9. Moda em rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em rodas, com Heloísa Rocha. No episódio anterior, você descobriu como a moda foi importante para o desenvolvimento da personalidade e da orientação sexual da Giulia Piccolomini, líder de diversidade e inclusão da Hash e criadora de conteúdo da comunidade PCD Vale. Além da Giulia, a sua mãe, Sueli Piccolomini, também foi a outra entrevistada e nos contou a importância de pais de filhos com deficiência não implicarem ou determinarem tudo aquilo que eles devem vestir. Já neste episódio, elas vão falar, a partir das próprias vivências, sobre o universo LGBTQIA+, na sociedade com deficiência. Se você não se recorda de todos os detalhes da primeira parte do bate-papo com a família Piccolomini, você certamente não deve lembrar que a Giulia, na adolescência, foi diagnosticada com uma doença genética e progressiva, chamada de distrofia muscular de cinturas. Além disso, ela é uma mulher cis, bissexual e muito bem casada com um homem trans. Diferentemente de outras famílias, a Giulia teve, além do apoio de sua mãe, o privilégio de, na adolescência, período em que a sexualidade é aflorada, ter mais liberdade e mobilidade de ir e vir para onde quisesse, já que a sua doença ainda estava em fase inicial. E por esse motivo, eu quis saber se todos esses fatores contribuíram para que ela assumisse e compreendesse a sua sexualidade mais facilmente. Eu tive dois privilégios muito grandes na minha adolescência, que é onde a gente desenvolve a nossa sexualidade, né? Uma é a questão de eu ter autonomia, né? De ir e vir, maior segurança. E o outro, a minha mãe, né? Que sempre permitiu que eu fosse em lugares que tivessem todos os públicos, né? Eu sempre frequentei lugares LGBTQIA+, que na minha época era GLS, né? Não quero nem falar disso para não entregar a idade. Ah, já entreguei. Mas a questão é, minha mãe sempre me levou nos lugares e me buscou. Ela sempre foi super protetora. Então eu tinha algumas dificuldades, mas ela estava sempre junto. Ela sempre olhando para os lugares que eu ia e ela percebia, estando perto, que o lugar iria me proteger e que as pessoas que estavam comigo, dentro das sexualidades mais variadas, também me protegiam. Então ela foi criando confiança nesses espaços. Então, e a minha autonomia de ir e vir, com certeza permitiu que eu desenvolvesse a minha sexualidade longe do olhar dela, né? Porque também não é algo que eles precisam estar, né? É um momento individual aí para esse desenvolvimento. E, enfim, foram dois grandes privilégios que me permitiu desenvolver minha sexualidade de forma plena. Como a própria Giulia acabou de dizer, o desenvolvimento de sua sexualidade foi de forma individual, mas em um momento da vida, ela sentiu a necessidade de dizer em casa que mantinha um relacionamento homoafetivo, já que quando conheceu seu atual marido, ele ainda não tinha feito a transição de gênero. E ela explica como foi esse processo e o porquê que antes disso ela nunca sentiu a necessidade de expor em casa com quem se relacionava.
Eu nunca assumi a minha bissexualidade para minha família. Eu acho que a bissexualidade tem essa vantagem. São outras dores das outras siglas, do LGBTQIA+, mas nesse ponto foi vantagem para mim, no sentido de que eu ficava com meninos e meninas, mas eu falava dos meninos, não precisava abrir das meninas, porque a gente nunca sabe como vai ser em casa, né? Por mais que a cabeça da nossa família seja aberta e tal, eu sempre perguntava pra minha mãe, e se eu fosse, se não sei o que, só pra ver o que ela ia falar. Mas eu nunca cheguei em casa com a necessidade, até que eu me apaixonei, né? Apaixonei pela minha namorada, que é o meu marido, né? Que é um homem trans. Ele acabou fazendo a transição, mas na época era minha namorada. Então foi quando rolou o amor mesmo de, pô, eu quero assumir. Aí eu assumi que minha mãe entendeu que era um relacionamento homoafetivo ali. E foi aí que eu abri pra ela. Falei, olha, eu também gosto de meninos, não vivi uma mentira com você, mas também tinha esse outro lado. E não é fácil sair do armário, né? São várias inseguranças, mas no final das contas é o que a gente é e em algum momento a gente tem que encarar. E aí eu encarei e não me arrependo, pelo contrário. Tiveram momentos difíceis, mas no total, só benefício. Você está ouvindo Moda em Rodas. E como será que foi este momento para a Sueli? Ela conta pra gente. Olha, o processo acho que foi curto. Porque assim, a Júlia sempre frequentou lugares assim, com pessoas bem fluidas, né? Então, quer dizer, a gente conversava, e você conhece sua filha, né? Os filhos, do jeito quando se interessa por alguém, o jeito que fala. Então, quer dizer, quando a Júlia começou a falar para mim da namorada, que não era ainda namorada, eu já senti que ia dar samba ali, entendeu? Mas fiquei na minha. E depois de um tempo, ela veio falar para mim. Eu, como já estava esperando, né? Mas é claro, sempre é uma coisa assim. Eu falei para ela, tudo bem. O que eu tinha medo, o que eu tenho medo é da agressividade das pessoas com essas pessoas maravilhosas, né? E aí eu fiquei naquele processo, você fica um pouco meio passada assim, até, né? Mas, sabe, a gente leva de boas. Hoje ela é casada com essa namorada que hoje é um homem trans, um homem maravilhoso, e não tem o que não ser, entendeu? É tudo maravilhoso e vamos em frente. A gente vive muito bem, eles também. Então é isso que vale, né? A felicidade, o amor. Então tá tudo certo. E apesar de ter levado de boas, a reação e a compreensão de Sueli foi bem diferente a de muitos lares de filhos com deficiência. Em muitos casos, a sexualidade do indivíduo com deficiência é negada ou ocultada pela família. E se vocês lembram, o mesmo assunto foi abordado no episódio 52, quando eu conversei com Colin, homem trans com deficiência. Dessa vez, eu pedi para Sueli, no lugar de fala de uma mãe de uma filha com deficiência bissexual, deixar uma mensagem a todos os familiares que têm dificuldade de aceitar a sexualidade ou a identidade de gênero de seu filho com deficiência. Então, gente, eu acho que a gente não pode negar o prazer para ninguém, né? Então, eu acho assim, se a pessoa pode fazer, vamos conversar, vamos conscientizar, vamos nos proteger, porque o prazer, quando é com proteção, é mais prazeroso, né? Então eu acho o seguinte, se a pessoa tem condições de fazer, vamos fazer.
Não adianta a gente podar. A vida é muito curta para a gente ficar pondo empecilho daqui e dali. Vamos ser felizes, gente. Vamos embora. Vamos nos proteger, vamos conversar e tudo fica leve, tudo fica melhor. Por falar em conscientização, é muito difícil enxergar e compreender outras realidades quando essas nunca foram antes vivenciadas ou não há modelos semelhantes a quem se espelhar. Conforme foi dito neste e no episódio anterior, a sexualidade da pessoa com deficiência é negada até hoje. E apesar de termos mais rostos estampando comerciais e reportagens, a ausência de nomes LGBTQIA+, com deficiência na mídia, especialmente no passado, faz com que a descoberta da sexualidade de uma pessoa com deficiência não seja tão bem aceita no lar. E por ser de uma geração anterior à popularização das redes sociais, eu perguntei a Júlia o quão necessário é este tipo de representatividade. Olha, o espaço é muito pequeno, né? Eu acho que a gente já tem pouca representatividade PCD. PCD com a interseccionalidade LGBT é a minoria da minoria. E aí, é claro, não ter essas pessoas nesses lugares, a gente continua tratando como minoria, né? E a sociedade vendo como minoria. E a gente precisa quebrar, desconstruir essa visão, porque é natural, né? A gente precisa entender que LGBTQI+, não é uma escolha, não é uma coisa que a gente acorda e fala, agora eu sou. Não, é natural, a gente é feito assim, é o nosso instinto. Então, a gente precisa quebrar essa questão de certo, errado, minoria. Não, é natural e como qualquer indivíduo, a gente merece estar em todos os espaços, não só na mídia. Na mídia é importante porque representatividade importa sim. Quando a gente vê pessoas em determinados lugares iguais a nós, a gente fala, poxa, fortalece, abre muitos caminhos para as pessoas poderem ser quem são, porque fala, ok, eu não sou errado, eu sou natural, como essa pessoa. Então precisamos de cada vez mais espaço, é extremamente necessário para as pessoas cada vez mais poderem ser plenas, completas. Já a mãe coruja Sueli conta que trabalhos como o da Júlia são importantes para entendermos que a diferença existe até mesmo nos grupos que sempre foram considerados desiguais. E que, aliás, já passamos da hora de abraçar, aceitar e respeitar todos os corpos, estilos, culturas e gêneros. Olha, eu não consigo imaginar que as pessoas não consigam aceitar toda a diferença que existe em todas elas, né? Porque é muito difícil, né? É tudo muito igual e aí as pessoas põem empecilho daqui e dali, julgam daqui e dali e aí... Mas eu acho muito importante, sim, essas pessoas estarem em evidência, porque mostram para as pessoas que todos têm famílias iguais. Por mais que elas sejam diferentes, elas são iguais, entendeu? Então, que nem a minha filha Júlia, ela tem uma página que é a PCD Vale, @PCD Vale, que fala muito sobre LGBTI+, toda essa coisa que está acontecendo, e a gente vê o quanto eles abrem caminho para as outras pessoas. E eles estando em evidência, as pessoas, eu espero, que abram o caminho e a cabeça para ver que tudo é muito normal. E para encerrar, Sueli conta que está bem tranquila quanto ao futuro da Júlia e de coração espera que as famílias que estiverem nos ouvindo façam o mesmo. Mas eu não sou muito preocupada não, porque Júlia é uma pessoa muito inteligente, muito do bem, é uma pessoa feliz
ela é bem casada e a gente tem uma união muito grande, a nossa família é muito unida. Então, eu não temo não, porque eu acho que o caminho está traçado e o caminho é muito bonito. E daqui para frente é só alegria e eu quero muito que as pessoas consigam viver com as suas diferenças e que se preocupem mais em fazer o bem e só pregar amor, entendeu? Porque eu não tô falando de besteira não, eu tô falando do fundo do coração. A gente merece esse carinho, o povo merece isso. O povo merece tanto que, para finalizar este rico bate-papo com a família Piccolomini, eu pedi a Júlia que deixasse um recado a todos que por algum motivo se sentem perdidos ou sozinhos por não se encaixar em um dos quadradinhos pré-definidos por nossa sociedade. Olha, eu acho que não é fácil não ser padrão, sabe? Mas eu acho que o padrão ele existe porque ele é fácil de ser alcançado. Então o que eu tenho a dizer a vocês é: tenham orgulho de ser quem vocês realmente são. Se apoderem daquilo que vocês têm por instinto, porque a sociedade já tem tanta expectativa sobre nós, a gente tem que se enquadrar em tantas coisas que, poxa, aquilo que é instintivo, por que não, sabe? É resistência, sabe? E eu acho que quanto mais a gente se mostrar, mais beleza o mundo vai ter e mais caminhos a gente vai abrir para as próximas gerações não ser tão difícil quanto a nossa, sabe? Eu acho que os movimentos eles vão crescendo e eles dependem dessa coragem. E assim, ninguém tá sozinho, sabe? Eu acho que a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente precisa nos agradar em primeiro lugar. Então vocês não estão sozinhos. Sigam o coletivo a qual eu faço parte, que é o @PCDVale. A gente está ali falando dessa interseccionalidade, a gente fala do LGBTQIA+, e da realidade PCD. Se aproximem dessas pautas, se apoderem, porque não tem nada mais lindo no mundo do que ser você. Queria agradecer, Elô, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por potencializar a nossa vivência e por deixar esse mundo mais acessível, mais bonito. Muito obrigada e eu espero que tenha sido bom para vocês como foi para mim. Um prazer. Para mim e para minha mãe, um prazer. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha. As pessoas com deficiência já tiveram muitos de seus direitos garantidos, mas assim como na moda, eles ainda estão na luta para que a sua identidade de gênero e a sua sexualidade sejam compreendidas e respeitadas. Para isso, é preciso que novos diálogos sejam abertos. Você está disposto a abraçar e a incluir a diversidade de cada um? Eu sou Heloísa Rocha, do Moda em Rodas, para a Bossa 9. Você ouviu Moda em Rodas, com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, @Moda em Rodas. Bossa.